Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, sou servo do grupo de oração e estou encarregado desta primeira palestra que a gente vai fazer ao longo deste mês de julho e vai pegar um pouco do mês de agosto também. E é o seguinte, o tema que a gente vai abordar, na verdade vão ser vários temas que se resumem apenas em uma coisa, em defesa da vida. E muitas vezes a gente olha para um tema desse, eu vou falar isso até como um testemunho pessoal meu. A gente olha para um tema desse e a gente vê isso como uma coisa distante. A gente, quando vemos todas essas questões das leis querendo legalizar o aborto, mais recentemente a questão do gênero, nós olhamos isso, principalmente nós que estamos inseridos na igreja, seja numa pastoral, seja num grupo de oração, ou você que não está inserido em nada, você que participa da igreja e nos domingos nas missas e vindo aqui no grupo de oração. A gente olha e fala, isso não tem muita coisa a ver comigo. E no início eu também pensava assim. Só que nos últimos meses, de alguma forma, eu fui sendo atraído para essa realidade. Fui estudando. E eu posso dizer para você que hoje eu tenho duas conclusões básicas. Primeira, o problema é muito grande. E segunda, afeta a todos nós que estamos aqui, não indiretamente, mas diretamente. Por que eu estou falando isso? Porque esse seminário que a gente vai fazer, não adianta nada você vir aqui um dia e faltar 3. Ou você vem só hoje, eu vou lá hoje para ver como é, para ver no que vai dar, e depois eu não volto. Gente, a gente precisa entender que o cristianismo, tem gente que fala, cristianismo não é supermercado. Você vai lá, você está precisando de algo, aí você vai lá e pega e vaza. O cristianismo não é isso. O cristianismo, ele é feito de perseverança. Nós precisamos perseverar. Portanto, se você está aqui nesse primeiro dia desse seminário, que a gente preparou com tanto carinho, mas você não tem a intenção de perseverar, desculpa, meu irmão. Isso aqui que você vai aprender nessa tarde, tudo isso que vai ser falado a você, vai fazer muito pouco sentido. Então é interessante, nós temos primeiramente dentro de nós essa certeza. Primeiro, isso tem sim muito a ver comigo. E eu vou tentar provar isso através de dados históricos. Então eu quero que você entenda isso também. Quando nós vemos no grupo de oração, geralmente nós temos uma pregação mais exortativa, Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para pregar nesta tarde. Eu estou aqui para trazer um fato para você. E depende de você o que você vai querer fazer com esse fato. Mas é preciso da sua atenção nessa tarde. Porque para que a gente chegue à complexidade, gente, a questão da cultura da morte é algo extremamente complexo. É algo que vai muito além do que nós pensamos. Muito além. E por isso é necessário nessa tarde que eu julguei necessário nessa tarde vir com dados históricos para mostrar para você, conforme vai dizer o ditado de Olavo de Carvalho, a marcha lenta da vaca que vai para o brejo. Nós precisamos ver isso. Como é que uma coisa que começou como que altruistamente, um movimento altruísta, algo bom, algo louvável, e você vê que virou a coisa que nós vemos hoje, que não tem como você negar que isso é uma ação do demônio contra a igreja, contra nós, contra a nossa vida e contra os nossos filhos. Tá bom? Então, sem mais demoras, vamos iniciar. Não sei se vocês já ouviram falar das grandes fundações. Agora, a gente precisa entender como que aconteceu o surgimento dessas grandes fundações. E para que a gente entenda isso, a gente precisa olhar um pouco e
buscar entender como é que foi a formação do governo, a formação do país dos Estados Unidos, da nação norte-americana. Quando as pessoas, primeiramente, os primeiros imigrantes ingleses, eles foram para os Estados Unidos, a grande parte massiva daqueles que migraram para os Estados Unidos eram protestantes. Praticamente todos os estados americanos foram fundados por protestantes, a não ser um que era Maryland. O restante, todos eles protestantes. Essas pessoas que saíram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, primeira coisa, eram pessoas profundamente devotas. Eram pessoas profundamente religiosas. E segundo, eram pessoas profundamente corajosas. Porque imagina você entrar num barquinho, você atravessar o oceano, você chegar num lugar onde você vai se deparar com a colina e você não sabe o que vai ter atrás da colina. O que te espera lá. Então, essas primeiras pessoas que constituíram a nação norte-americana eram extremamente devotas e extremamente corajosas. E exatamente por causa dessa coragem e na verdade a coragem era fruto do quê? Da experiência religiosa delas. Eram pessoas de virtude. Então, quando essas pessoas elas foram para os Estados Unidos, a primeira coisa que essas pessoas começaram a fazer foi fundar escolas. Por quê? Porque o protestantismo ele é muito voltado para o estudo da Sagrada Escritura. Então as escolas basicamente estudavam Bíblia. Só que para o cara estudar Bíblia, o cara precisava saber grego, o cara precisava saber latim. Entende? As traduções não eram tantos à mão como nós temos hoje. Então nós começamos a ver o surgimento de uma sociedade onde as pessoas, além de ser virtuosas, as pessoas investiam profundamente na educação. Isso, meu irmão, depois de alguns bocados de anos, favoreceu ao quê? A um grande crescimento econômico na nação norte-americana. Por quê? Porque as pessoas eram justas. As pessoas eram virtuosas. Ninguém dava calote. Entende? Que nem aqui no Brasil, né? Exatamente como é aqui no Brasil. E exatamente esse conceito de educação e esse conceito de virtude favoreceu o crescimento de grandes riquezas nos Estados Unidos. Tanto é que a lei era o seguinte: o caboclo que quisesse ir lá fazer a vida e ele estivesse disposto a trabalhar, aqui é o seu lugar, pode vir. Pode vir. Se você quer trabalhar honestamente e ganhar dinheiro com o suor do teu rosto, aqui é o teu lugar. Então, com o surgimento dessa nação, nós vemos o surgimento das maiores riquezas que já houveram na história da humanidade. O que nos leva a falar de um primeiro indivíduo aqui, chamado Andrew Carnegie. Esse cara, ele foi o primeiro filantropo que surgiu na história da humanidade. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza. Esse livro ele escreveu já, no auge, ele já tinha feito a fortuna dele, ele começou do zero, Se eu não me engano, ele começou, parece que entregando carta. E o cara era extremamente inteligente, ele não deixava de entregar nenhuma carta, porque ele memorizava os padrões dos comportamentos das pessoas. Então ele sabia onde cada pessoa ia estar, em cada momento onde ele estivesse perto da casa daquela pessoa. Um indivíduo extremamente inteligente. E ele escreveu já, depois que ele virou magnata do aço, ele escreveu esse livro, O Evangelho da Riqueza. No Evangelho da Riqueza, ele vai dizer o seguinte, que os grandes magnatas que nem ele, eles eram pessoas, porque, imagina, era tanto dinheiro, imagina, chegar a um ponto que você ganha tanto dinheiro na sua vida, que você pega todo o seu dinheiro e você pega 1%
1% do seu dinheiro e você compra assim 30 iates e 50 Ferraris. Aí você olha e fala assim: meu Deus, se eu tentar gastar o resto da minha vida usufruindo desse iate e dessa Ferrari, eu não vou conseguir. E ainda assim eu gastei 1% do meu dinheiro. Imagina uma realidade dessa. E esse cara, quando ele escreveu o Evangelho da Riqueza, ele vai dizer o seguinte, que na verdade, pessoas como ele, que estavam surgindo na sociedade norte-americana, essas pessoas, elas tinham que dedicar o resto da vida delas para solucionar os problemas do mundo. Porque essas pessoas não eram normais. Ele dizia: a gente não é normal. Se a gente fosse normal, a gente não teria conquistado o império que a gente conquistou. Então era um livro escrito de milionário para milionário. Porque ele falava: é o seguinte, a gente é assim, uma tragédia a gente gastar o resto da nossa vida na aposentadoria, usufruindo daquilo que a gente nem vai conseguir usufruir, de tanto que a gente tem. Vamos solucionar os problemas do mundo. E aí começou a surgir o conceito das grandes doações. Então, o que aconteceu? Surgiu um outro magnata, riquíssimo também, só que neste tempo ainda não, a gente vai chegar lá. Só que é na área do petróleo. Rockefeller, John Rockefeller. John Rockefeller, ele leu o Evangelho da Riqueza e ele falou: é isso, é essa a minha vocação, é esse o meu chamado, é isso que eu vou fazer. Então esse cara, ele começou a investir basicamente em 3 áreas: na área da saúde, na área da educação e na área da agricultura. Fortemente nessas 3 áreas. Tanto é que o Hospital das Clínicas que nós temos em São Paulo, ele é fruto do trabalho de John Rockefeller. Porque esse cara, né, qual que era a situação da medicina nos Estados Unidos na época dele? O curso de medicina durava 2 anos, o cara saía com um grau de conhecimento igual de um enfermeiro. Basicamente a matéria técnica era do primeiro ano. O segundo ano era praticamente a revisão, de tanto que a turma matava as aulas. Então o cara saía totalmente despreparado. John Rockefeller, o que ele fez então? Ele contratou um cara, esqueci o nome do indivíduo agora e não anotei, não vou lembrar de cabeça, é muito nome, é muita data. Por isso que eu falo que a gente precisa estudar, que o problema é grande. E falou: olha, transforma a medicina. Então esse cara aqui, né, ele pegou o padrão da medicina europeia e trouxe para os Estados Unidos e foi aos poucos restaurando, trabalhando e transformando a medicina nos Estados Unidos. E depois foram fazendo esses trabalhos em outros países também, como no Brasil, no Hospital das Clínicas. Então, no princípio, olha para você ver, esses caras, eles eram altruístas. Porque imagina, o cara pega o dinheiro dele para transformar a educação, agricultura e saúde. Caramba! Excelente, o cara vai construir um paraíso na Terra. Problema: veio a Primeira Guerra Mundial. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos a princípio não participaram, eles chegaram a alguma conclusão: pô, não adianta nada investir em agricultura, vem uma bomba e destrói tudo. Não adianta nada eu educar o cara e mando o cara para a guerra e ele vai e morre. Não adianta nada eu formar médico para ele ficar lá curando ou tentar impedir o cara que teve a perna amputada, o braço amputado de morrer. Não adianta. Então as fundações foram vendo que o grande trabalho que elas poderiam fazer para a humanidade seria acabar com a guerra. E é aí que a gente começa a ver, na primeira instância, uma perversão daquilo que John Rockefeller primeiro havia criado. Aí o que acontece? Aí também a gente já
John Rockefeller II, né? Ele falou, gente, a gente precisa acabar com o problema da guerra. Aí ofereceram para ele 3 opções. A primeira era a seguinte: você trabalhar na área da biologia, trabalhar na estrutura do DNA do ser humano. Chegaram com ele com uma tese e falaram, olha, é o seguinte, o ser humano, ele briga, ele faz guerras, porque ele foi programado para isso. Só que se a gente modificar o DNA do ser humano, o ser humano não vai fazer mais guerra. Vamos acabar com isso. Ele falou, pô, ideia interessante, toma meu dinheiro. Dinheiro não era problema mesmo? E aí a gente começa a ver, quando a gente vê a questão da clonagem humana, nasceu aqui. Nasceu aqui, gente. Os primeiros prêmios Nobel que foram dados a essa área de pesquisa, todos eles foram de projetos financiados pelos Rockefeller. Para você ver a influência desses caras, gente. A gente não chegou no problema ainda. A gente está lá no início do século XX ainda. Oi? Exatamente. Aí chegou um outro cara e falou para ele o seguinte: as pessoas estão fazendo guerra porque elas estão ficando loucas. Então, se você me der dinheiro, eu vou tratar elas, né, dentro da área da psiquiatria, e elas não vão fazer mais guerra, porque elas fazem guerra porque elas estão loucas. Ele falou, interessante, toma meu dinheiro. Só que aí veio o terceiro. E ele falou, as pessoas, elas fazem guerras por causa das divergências no campo das ideias. Então a gente precisa trabalhar na área sociológica do homem. E ele falou, interessante também, toma meu dinheiro. Só que aí o que aconteceu? John Rockefeller II, ele teve uma resistência muito grande da própria fundação em si. Porque o que as grandes fundações eram? Eram médicos, eram engenheiros, eram agrônomos, voltados para a filantropia. O que o cara... Imagina, você pega um médico, o cara fazendo um estudo para acabar com tal doença. E você chega para o cara, a partir de amanhã, a gente vai começar a tentar modificar o gene do ser humano para... O cara fala, não, pelo amor de Deus, eu não fui contratado para isso. Não é isso que eu quero. Então houve uma resistência interna dentro da própria fundação para se abraçar esses conceitos. E aí, conversa vem, conversa vai, chegou então o filho do John Rockefeller II, é o cara da 3ª geração já, John Rockefeller III. Ele deu a volta ao mundo lá, com um pouquinho de dinheiro que ele tinha, ele deve ter dado a volta ao mundo umas 5 vezes. Aí ele chegou para o pai dele e ele falou, é o seguinte, eu quero trabalhar com o controle demográfico. Porque o grande problema da humanidade hoje é o controle demográfico. O que impede as nações de se crescerem, de se projetarem economicamente, é o problema demográfico. Então, o John Rockefeller III, lá em 1952, ele começou a investir pesadamente no controle populacional, gente. O que ele fez? Ele criou centros de estudos de desenvolvimento no mundo inteiro. E começaram a desenvolver uma pílula, né, chamada DIU. Já ouviram falar DIU? Dispositivo intrauterino. Foi o John Rockefeller lá em 1952 que começou com isso daí. É claro que ele não fez sozinho, ele achava as pessoas que queriam trabalhar com isso. Você quer trabalhar com isso? Quer? Toma meu dinheiro. Vai, mude o mundo. Faça o paraíso na terra. Acabe com o crescimento demográfico da humanidade. Nem um pouquinho ambicioso esses caras, né? E essa foi a primeira. Aí a gente vê
primeira etapa do surgimento da cultura da morte, em 1952. Em 1959, o que esses caras fizeram? Eles começaram a implantar projetos de controle populacional na Ásia e na África. Na América Latina, eles não ousaram implementar. Por quê? Por causa de uma instituição chamada Igreja Católica. Conhece essa instituição? Sou fãzaço dela. Se precisar, eu morro por ela. Amor da minha vida, junto com a minha esposa. Amor da minha vida. E nos Estados Unidos também não implementaram por questões estratégicas. Só que, gente, você já vê que o negócio começa a sair dos Estados Unidos e ir para o mundo. E você fala, como é que os caras fazem isso? Muito simples, os caras têm dinheiro. Entende? Exatamente nessa época, surgiu uma outra fundação, que foi a Fundação Ford. E por que surgiram as fundações também? Porque é o seguinte, o cara criava um império. Você morreu, 90% do dinheiro ia para pagar imposto do governo. Então o que os caras fizeram? Criaram as grandes fundações. Porque aí o cara morria, o que acontecia? 10% para os herdeiros, 90% para a fundação. Isso era lei. E aí então, o Ford morreu e 90% então foi para a Fundação Ford. Aí a Fundação Ford não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E eu quero que você entenda o seguinte: quando a Fundação Ford ela surgiu, ela era 4 vezes maior que a Fundação Rockefeller. Agora imagine o tanto de dinheiro que esses caras não têm, gente. É muito dinheiro. Como é que é o nome do jogador de futebol do Real Madrid lá? O Cristiano Ronaldo. É um mendigo perto desses caras. Você acha que você tem dinheiro? Coitado. Não é? E aí então, chegaram para John Rockefeller. Terceiro, eu não sei o que eu faço. Ele falou, eu sei. Eu sei exatamente o que você vai fazer. E ele apresentou o projeto dele de controle demográfico. Porque isso era aquilo, que era o maior mal da humanidade, que traria paz à humanidade. E começaram a investir nisso. Aí o que aconteceu? Criaram fábricas de DIU na Coreia, Hong Kong, Taiwan, Índia, Paquistão, Egito, Turquia. Entende? Para a divulgação do DIU, para a propagação do DIU no mundo inteiro e conter o crescimento demográfico. A terceira fase foi dos anos de 1968 a 1974. O que aconteceu? Os Rockefeller, eles já estavam implantando isso no mundo inteiro, só que precisava convencer o governo americano. Na época, quem era o presidente dos Estados Unidos era Nixon. Chegaram em Nixon e apresentaram para ele, olha, o grande problema político interno, o grande problema de segurança interno dos Estados Unidos é o crescimento demográfico. Nixon comprou a ideia. Gente, olha aí. Imagina, começou com os Rockefeller, foi para o Ford, 4 vezes maior que os caras, e agora consegue financiamento do governo americano. Gente, imagina o poder que esses caras não tinham na mão. Tem, diga-se de passagem. O poder que esses caras têm na mão. E aí o que aconteceu? O governo americano começou a financiar qualquer tipo de projeto para controle de crescimento populacional. Criação de clínicas, treinamento de médicos, distribuição de kits. Tudo para controlar o crescimento populacional. Inclusive, criaram um novo medicamento que era abortivo, que é o misoprostol.
Que quem criou, né? Essa é a frase do doutor que desenvolveu e que criou isso. Ele dizia: uma nova penicilina que acabaria com a enfermidade da explosão populacional. Olha para você ver. Enfermidade da explosão populacional. Só que aí, gente, o que acontece? O Rockefeller começou a ver que, embora eles estavam investindo rios de dinheiro, toneladas de dinheiro, como vai dizer em inglês, né? Tons and tons of money, não estava tendo o retorno que ele queria ter. Via que, assim, que ou o crescimento estava baixando muito pouco, ou no futuro ele ia voltar a ser acelerado mais uma vez. É aí que o negócio começou a ficar ainda mais feio, gente. Porque o que aconteceu? Existe um cara chamado Kingsley Davis. Esse cara, ele dizia que para você implementar o controle populacional no mundo, não adianta você criar clínica, você treinar médico, você mandar o Rockefeller para ir lá conversar com o presidente da nação, explicar para ele que se ele quer crescer economicamente, ele tem que investir nisso. Nada disso é eficaz. Funciona, mas não tem seu verdadeiro impacto. A questão tem que estar no campo das ideias. E para você fazer isso, você precisa destruir uma realidade chamada família. E para você destruir uma realidade chamada família, você precisa começar a propagar liberdade sexual, homossexualismo, tudo qualquer tipo de imoralidade. Na verdade, para eles não é imoralidade, né? Eles acham que eles estão acima do bem e do mal, que possa acabar com a família. Porque não adianta você chegar com uma mulher e falar para ela aborta, sendo que ela fala para você: não, eu quero casar e ter filho. Então o que você tem que fazer? Presta atenção, gente, porque, cara, gente, quando você olha isso, você fala: é só um fato histórico. Vamos lançar um olhar espiritual aqui. Lá no paraíso, quando o diabo quis tentar Adão, o que ele fez? O que ele fez? Ele tentou Adão? Quem que ele tentou? Eva. E o que aconteceu então? Kingsley Davis, ele tinha uma aluna que, segundo ele, era a aluna mais inteligente e mais promissora que ele teve em toda a sua história, chamada Adrienne Germain. Essa mulher, ela conseguiu conversar né, uma reunião com o Rockefeller, e ela chegou para ele e falou o seguinte: você quer implementar o aborto no mundo? Ele falou: quero. Eu vou te mostrar como ele faz isso. E em 4 horas, essa mulher, ela convenceu o John Rockefeller de como que ele implementaria o controle populacional no mundo. E o que ela fez? Ela usou as ideias do seu professor. Ela falou: primeira coisa que você tem que fazer, esse negócio de aborto é muito pesado. Você fala aborto para a mulher, ela já pensa em morte, vai assassinar o filho dela, não adianta. Troca isso por uma palavrinha. Já ouviu falar em direito da mulher? Até então, meu irmão, ninguém falava isso em direito da mulher. A mulher não chegava e falava: eu tenho direito de não ter filhos. Gente, a sociedade ocidental cristã, que foi construída pelos valores do cristianismo, nem cogitava um negócio desse. Porque como é que um católico que acredita na Sagrada Família, a mulher vai pegar e falar: não sei se eu quero ter filho? Pelo amor de Deus, só se você quiser ser consagrada, e ainda assim você vai ter filho espiritual, mas filho de qualquer jeito você vai ter. Não existe isso no cristianismo. Não existe esterilidade no cristianismo. Por que nós vemos no Antigo Testamento várias e várias passagens, como nós vemos na leitura dessa semana que passou de Sara? Que Sara era estéril. E a esterilidade no Antigo Testamento era vista como algo ruim, como algo mau. Enquanto que a fecundidade como uma bênção de Deus.
Porque o cristianismo em si ele é fecundo. Porque Deus é fecundo, meu irmão. Deus não é só, Deus é família. Agora, uma sociedade construída por todos esses princípios filosóficos, teológicos, nunca ia admitir um negócio desse. Então essa mulher começou a inserir o direito da mulher. Hoje você tem as retardadas mentais que se dizem católicas e se dizem assim, né? Católicas pelo direito de decidir. Ah, pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí o que acontece? Então essa mulher ela explicou. O que ela falou? Primeira coisa, você tem que colocar a mulher em ênfase. Segunda coisa, desaparecimento da família. Alterar atividades sexuais investindo em movimentos homossexuais. Investir em movimentos homossexuais, é claro, porque isso vai contra a família. Tirar a mulher de dentro de casa e começar a investir também na educação precoce. Educação sexual precoce. Gente, nós estamos aqui na década de 70. Já ouviram falar de Woodstock, hippies, tudo nessa época. Agora você vai olhar para isso. Esse fato é evidente, você vai falar que é coincidência? Então, meu irmão, você deve ter menos que 2 neurônios. Porque é evidente que tudo isso foi arquitetado. Você vê que o negócio já migra para a questão da família. Mas continua, o que acontece? Em 1978, os irmãos de John Rockefeller, eles assumiram o controle das fundações. Por quê? Porque John Rockefeller III morreu num acidente de carro. Morreu. Queria ver o que esse cara falou para Jesus. O que Jesus mostrou lá. Porque, gente, em décadas, esses caras mataram muita gente. Pediram bilhões de crianças de nascer e outras bilhões foram assassinadas e hoje têm sido assassinadas. Têm sido assassinadas. E o que aconteceu então? Os irmãos de John Rockefeller, como uma parte do empresariado, da elite, da política americana, começaram a apoiar movimentos de esquerda no mundo inteiro. Gente, os esquerdistas, com a desgraça do nosso governo, do PT, eles bebem da doutrina de um indivíduo chamado Karl Marx, que foi o idealizador do marxismo. Para Marx, a família não é uma instituição de vida. Na verdade, Marx acredita só na matéria, não acredita em espírito, em alma, nada disso. Para Marx, como é que surgiu a família na concepção de Marx? O cara lá no início era agricultor, aí começava a encher os celeiros dele, começava a ter herança, só que para ele ter herança, ele precisava de deixar a herança, ele precisava de herdeiros. Então o que ele fez? Ele foi lá e ele escravizou a mulher. Escravizando aquela mulher, ele oprimiu ela, porque dentro da família o papel da mulher, segundo Marx, de ser mãe, de gerar filhos, já é opressão, para que assim pudesse gerar descendentes e esses descendentes pudessem manter a posse. Marx não acredita na família. Para ele a família já era uma opressão. Entende, meu irmão, como que tudo vai começando a se voltar para a família? Aí você fala assim, Danilo, cadê a igreja nisso tudo? Em 1968, Paulo VI escreveu uma encíclica chamada Humanae
Eu não sei como é que se pronuncia direito. Anne Vita, eu acho. Se você digitar lá no Google depois, você vai achar. E ele condena todos os métodos de controle populacional. É pronunciamento da nossa igreja, gente. Só que o que aconteceu? Para a família ser derrubada, você precisa derrubar a igreja, gente. Porque quem que incute na cabeça desses católicos loucos que quer casar, que quer ter filho, o conceito de família? A igreja. Em países muçulmanos, o controle demográfico foi muito facilmente implementado. Por quê, gente? Porque, gente, a moral mais robusta que existe é a moral católica. E esses caras, eles sabem que a única coisa que se coloca no caminho deles, hoje, é a nossa igreja. Então o que esses caras estão fazendo hoje? Desfigurando a igreja. Então o que você faz? Vou destruir a igreja por dentro. Vou infiltrar dentro da igreja. Aí você fala, não, Danilo, isso não acontece. Não acontece, é evidente. Quando você vê no Facebook católicos colocando as cores da bandeira gay na sua foto de perfil e achando que está fazendo um bem para a humanidade, é ridículo. É ridículo. Quando você vê católicos postando a favor da adoção de crianças por casais homossexuais, é ridículo. Quando você vê católicos postando selfies de apoio à parada gay, aquele negócio ridículo que fizeram, a gente começa a olhar e ver que a igreja está começando a ser desfigurada. A igreja está sendo destruída de dentro para fora. E o que esses caras querem é isso, gente. Presta atenção. Esses caras, eles não são burros. A gente está vendo aqui. Eles são muito inteligentes, do ponto de vista técnico, né? E tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que é o seguinte, atualmente, essas fundações internacionais empregam cerca de 50 mil profissionais, voltados em pesquisa e desenvolvimento do controle populacional. A Igreja Católica possui 500 mil sacerdotes, formados em filosofia e em teologia, que se foram formados bem, destrói esses caras. Um Santo Tomás de Aquino hoje resolveria o problema de todo mundo, inclusive da própria igreja. Um sábio formado na filosofia, na teologia, perenes da nossa igreja, que contempla a verdade, era capaz de destruir tudo isso, de desbancar tudo isso. E nós temos na nossa igreja 500 mil sacerdotes. Esses 500 mil sacerdotes, eles estão inseridos em milhões de paróquias inseridas em cidades, em bairros do mundo inteiro. Então, gente, a igreja é uma ameaça para esses caras? É claro que é. Só que a igreja precisa acordar. Você acha que a gente fez esse seminário por quê? Para pagar de bonitão? Ah, nós fazemos algo diferente. Nós fizemos esse seminário para trazer você aqui para que você contemple a verdade. Porque, gente, o que acontece? Diante de tudo isso que está sendo falado aqui agora, vários pensamentos podem ter passado na sua cabeça. Primeiro você pode olhar e falar assim: ah, Danilo, já era, está tudo perdido, Jesus está voltando, já era, Danilo. Vamos, não tem mais o que fazer, Danilo.
gênero que foi tão facilmente implementado em tantas outras sociedades, em tantos outros países, por que não entrou nos nossos planos municipais de educação? Porque um pouco de católicos se levantaram e começaram a denunciar isso. E acordaram outros católicos, e a igreja no Brasil despertou para isso. Entende, gente? Esses caras, eles têm dinheiro. Esses caras, eles têm formação técnica. Mas sabe o que nós temos? Nós temos Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então não pense você que a guerra está perdida. O Senhor quer que nós lutemos. Outras pessoas acham que não, deixa. Isso daí, né, é evolução da sociedade. Com os tempos isso vai acabar. Vem outra coisa. Foi sempre assim. Tem aqueles que, né, ousam estudar a história da igreja e falam, é sempre assim. Na verdade, esse sempre assim é o quê? É uma preguiça vocacional dele de tomar posse do cristianismo dele. De lutar contra isso. De abraçar o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas dizem, né, não, eu estou ocupado demais com a pastoral, com o grupo de oração. Tá bom, fica fazendo retiro de conversão. Amanhã eu quero ver você fazer um retiro de conversão para 50 jovens que não acreditam entre ser homem e ser mulher. Imagina, a gente chega no retiro, a primeira coisa que a gente faz no retiro, o que a gente faz? A gente fala, homem do lado e mulher do outro, e fica todo mundo no meio. Aí você fala para o cara assim, por que você está no meio? Porque eu não sei o que eu sou. Hoje eu sou homem, amanhã, sei lá, se eu acordar com vontade, eu vou ser mulher. É isso que o gênero prega. Como é que você vai evangelizar um indivíduo desse? Fala para mim. Se o negócio desse entra. Gente, vocês estão dentro das escolas. Se você ouvir essa palavra, você tem o direito de reclamar. Porque o que acontece, gente? Quando Lula ele descobriu a forma de projetar o PT no governo até 2018. Já ouviram o discursinho da Dilma dizendo que o Brasil vai ser a pátria educadora? A mãe educadora? O que essas pessoas querem? Eles querem que seus filhos fiquem dentro das escolas, que você fique dentro das escolas, o máximo de tempo possível, para encher a sua cabeça disso, de todas essas filosofias, de todas essas doutrinas, de algum ou de um outro jeito, para ter o controle sobre você e sobre as ideias. Você fala, ah, Danilo, isso não é verdade. Olha para a sua escola, eu olho para a minha educação, foi ridícula. Gente, isso não é de propósito, gente. Quer dizer, isso não é à toa. Isso tem um propósito. Tem um propósito por trás disso. Hoje, o Brasil gasta milhões e milhões na educação pública. Se criassem mais escolas particulares, o que aconteceria? O preço das escolas particulares cairia, porque a concorrência ia aumentar. Com o preço das escolas particulares aumentando, o que vai acontecer? Mais pessoas vão ter condições de colocar os seus filhos em escolas particulares. Aí o que vai acontecer? Menos pessoas vão ficar fora. Se o Estado pegasse essas pessoas e pagasse para que elas estivessem dentro das escolas particulares, iriam gastar bem menos do que se gasta hoje com a educação pública. Agora eles querem isso de maneira nenhuma. É claro, se o meu filho está na escola, a hora que o meu filho estiver na escola, e eu ouvir da boca do professor Gênero, se for escola particular ainda, eu vou pro pau. Ai do professor,
do professor, da diretora. Por quê? Porque se você tem uma escola particular, você é o cliente. Se você é um cliente e você não gosta, você reclama. Você reclama. Mas o governo não quer isso. Por quê? Gente, para se implementar tudo isso aqui, meu irmão, você precisa entrar nas escolas. Você precisa entrar na educação. E aí quando você vê um jovem hoje, ele não quer saber de grupo de oração, não quer saber de igreja, não quer saber de viver a castidade, né? É beber, balada, curtir e vamos viver a sexualidade desenfreada. Meus parabéns. É exatamente isso que querem que você faça. Mas é exatamente isso que vai destruir com a sua vida. Você pega países como a Suécia, onde o gênero já foi implementado, aumentou-se drasticamente o índice de estupro. Por quê? Você chega no banheiro lá, que é um banheiro que não é nem para homem nem para mulher. O cara espera a mulher entrar dentro do banheiro. A hora que ela entra dentro do banheiro, ele vai atrás dela. Estupra ela lá. Isso acontece, gente. Estão querendo colocar isso no Brasil. Agora, ou nós católicos acordamos para isso, nos levantamos, porque você olha e fala, Danilo, mas eu preciso ler a Bíblia. Não dá para ficar estudando a história dos Rockefeller, eu preciso ler a Bíblia. Tudo bem, meu irmão. Só que é o seguinte, esse problema que Jesus nos apresenta hoje, que cabe a mim, que cabe a você resolvermos, quando nós colocamos a mão na massa para resolver esse problema, nós começamos a exercitar dentro de nós as virtudes. Você acha que eu estou aqui por quê? Porque eu sou o Danilo é adepto da teoria da conspiração. De maneira nenhuma, é movido pela graça de Deus. É a graça de Deus que vem me mostrando o buraco é mais fundo, o buraco é mais fundo, o buraco é mais fundo, o buraco é mais fundo. Chega agora e fala, Jesus, eu não aguento mais. Ele fala, pô, só estou começando. A hora que você se depara com um negócio desse, você fala, ou eu assumo a minha vocação de católico, apostólico, romano, batizado, busco a santidade, busco contemplar a verdade da minha vida e busco denunciar essas desgraças, ou você mais um. Mais um. Que nem o jovem rico. Jesus olhou para o jovem rico e falou, esse tem potencial. Né? Dizem que, como é que um escultor ele trabalha? Ele pega a pedra bruta, e a hora que ele olha para a pedra bruta, ele já imagina a escultura acabada. Jesus olhou para o jovem rico, né? E falou, nossa, se eu trabalhar nesse cara, quem que ele pode ser? Ele vai ser o próximo Santo Antão. Não seria o próximo, porque Santo Antão não tinha vindo ainda. Viu alguém com a santidade de um Santo Antão da vida. Jesus olhou com amor para ele. Mas porque ele amava demais o seu dinheiro, ele virou as costas e deixou Jesus. E vai dizer que Jesus se entristeceu. Se entristeceu por quê? Porque ele sendo Deus, ele não se entristece. Mas ele se entristeceu porque ele tinha uma vocação tão grande e ele trocou essa vocação por algo ridículo. E você? E você? Que está aqui nessa noite. Deus tem um chamado para você, basta você tomar posse. Neste seminário, venha todos os dias. Venha todos os dias. Se você tiver dúvidas, me procure os servos, procure as pessoas que vão dar as palestras aqui. Mas eu digo uma coisa para você: Deus, Ele quer te moldar. Deus, Ele quer te moldar. E Deus, Ele quer usar através de nós, para que nós denunciemos todas essas mentiras, todas essas maldades, que só tem um intuito: varrer com o cristianismo, varrer com a família, e a consequência de tudo isso vai ser varrer com a própria humanidade da face da terra. O que esses caras querem não é construir, é destruir. É a única coisa que eles sabem fazer, apenas destruir. Mas cabe a mim
cabe a você, nós nos levantarmos neste dia de hoje e nesse seminário e tomarmos posse do chamado que Deus tem para nós. Amém?